Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje a gente está com mais um episódio da nossa série Metamorfoses da Sociologia. É um grupo de pesquisa em teoria social financiado pelo CNPq. Nós estamos aqui no nosso 9º episódio do Metamorfoses da Sociologia. Até então, temos discutido alguns textos dos membros e membros do nosso grupo, e tivemos um episódio com um convidado, o professor Renan Springer. E hoje temos mais um episódio especial com a nossa convidada, que em breve a apresentarei. Mas antes disso, queria dar um alô, umas boas-vindas para os membros do nosso grupo. Raquel Vaz. Olá, Raquel. Tudo bem, gente? Boa tarde. Seja bem-vinda, Raquel, ao primeiro episódio com a gente. Um prazer tê-la aqui. E nossa figurinha repetida, Felipe Maia. Fala, Felipe. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Prazer estar com vocês, prazer receber a Áurea aqui no nosso grupo também. Obrigada. E a nossa convidada de hoje, a professora Áurea Mota, formada no antigo IUPERJ, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e atualmente atuando como pesquisadora associada e professora na Universidade Aberta da Catalunha. Ela coordena a linha de pesquisa Espaços de Produção de Pensamento lá, e hoje está vindo aqui para conversar um pouco com a gente sobre o seu trabalho. Olá, Áurea, tudo bom? Olá, boa tarde. Muito obrigada a todos e todas pelo convite. Olha só, um portunhol saindo. E um prazer imenso conversar com vocês. Imagina, com certeza. A gente encontrou, Felipe trouxe à nossa atenção um texto da Áurea que vamos discutir hoje, que tem tudo a ver com as discussões que temos desenvolvido no grupo. E para a gente começar, então, Áurea, eu vou pedir que você fale um pouco do seu trabalho, no sentido geral, que você tem trabalhado agora aí na Universidade Aberta da Catalunha, e, se possível, já nos dá aí esse gancho do texto que vamos discutir, para a gente abrir nossa conversa. Fique à vontade. Muito obrigada, Lucas, pela introdução. Eu queria começar, na verdade, com algo que eu acho que faz uma ponte muito clara com tudo que eu tenho pesquisado ultimamente, que é um pouco as minhas origens aí em termos espaciais, né? Hoje eu estou muito saudosista também, porque, embora agora eu esteja aqui na Espanha, eu continuo com o meu pé no Brasil, e, sobretudo, o meu pé em Belo Horizonte, Minas Gerais, periferia, muito, muito bem anclado, forte aí, enraizado, e eu acho que isso é a origem basicamente do meu trabalho. Então, falando disso e conectando já com a parte mais teórica que eu vou entrar, é que quando eu fiz minha formação em Ciências Sociais no UFMG, que foi meu grande momento aí de entrada nesse mundo bonito, que é o mundo de pensar desde a sociologia, eu tive um encontro fantástico com um professor que hoje em dia não está mais aqui com a gente, que é o professor Otávio Dulce, que fazia sociologia histórica. E eu lembro que quando eu vi essa coisa da sociologia histórica, eu falei, uau, é possível fazer sociologia de qualidade, com um nível teórico muito, muito, muito importante, mas com esse olhar para o passado, que traz muita luz para pensar o momento presente, né? Então, eu queria fazer esse passo atrás, porque eu acho que isso ajuda a entender muito. E a outra coisa que eu falei em relação à minha filiação espacial foi que, embora eu tenha começado e levado muito a sério essa coisa da sociologia histórica na minha tese e na minha primeira experiência pós-doutoral aqui na Espanha, que eu analisei as trajetórias da modernidade num projeto que o professor Peter Wagner organizou, embora eu tenha desenvolvido muito o tema da sociologia histórica, eu estava muito perdida, porque tinha algumas questões teóricas e algumas coisas que estavam passando aí no meu mundo intelectual que eu não conseguia entender até que eu cheguei nessa dimensão, que aí eu vou entrar no artigo, que é um pouco a coisa mais central para a gente discutir aqui hoje, que é essa dimensão do espaço e o pensamento. Qual que é a relação entre esse processo de movimento de seres humanos dentro de distintos espaços, com a produção de conhecimento. E aí eu entendi, para mim foi como um momento de luz, assim, tipo, acho que a coisa vai porque acho que essa produção de conhecimento que teve muito aí influenciada a maneira que a gente aprendeu, não? Por essa maneira positivista, cientificista de olhar o mundo, onde toda a experiência do ser humano a gente tem que deixar do lado de fora da nossa porta, no momento de fazer nossa pesquisa sociológica. Esse momento que eu entrei e comecei a entender como o espaço pode se relacionar com o pensamento, e aí a gente já pode entrar nas autoras que eu
que eu estudei no artigo, se vocês quiserem, mas talvez a gente deixe para um pouco depois, foi como entender também o pano de fundo de muitas outras discussões que até então, para mim, não estavam claras, né? Um exemplo clássico que eu dou para depois eu acho que melhor depois eu vou entrando de acordo com o que vocês querem, no ponto mais específico do artigo, mas para mim foi uma grande iluminação quando eu descobri, por exemplo, que Max Weber tinha uma versão muito consolidada da ética protestante do espírito do capitalismo, que foi totalmente mudada depois da viagem dele e da Marianne Weber para os Estados Unidos. Aí todo mundo fala, mas não é novo, que todo mundo sabe que tem essa coisa da ética protestante veio dos processos de transformação religiosa que veio observando nos Estados Unidos. Só que esse observar que a gente traz quando a gente faz esse argumento é um observar que está muito baseado na ideia da observação empírica, na ideia de olhar algo, mas não ser parte desse algo. Então, comecei, a partir desse exemplo do Weber, a tentar entender como o fato de que ele e a Marianne, ele não foi sozinho, foram juntos, viveram aquele espaço da maneira que viveram, influiu da maneira que influiu na produção da versão que todo mundo conhece, da ética protestante, que é de 1904, e o que diferenciava, para mim, essa versão desse texto do Weber em relação ao que ele tinha pensado antes. Então, foi um grande assim, momento de revelação quando eu comecei, a partir desse exemplo concreto que eu estou dando para vocês agora, que não está no artigo, que no artigo eu trabalho mais com duas pensadoras, que eu acho que são uns casos super interessantes aí para a gente, é que eu comecei a ver essa relação e ver como que essa experiência espacial, que foi muito aí, já numa linha Foucaultiana, muito deixada de fora da maneira como a gente entende a produção teórica, como, na verdade, é uma parte essencial dessa produção teórica. E sem querer me alargar muito nesse primeiro ponto, assim, nessa introdução mais geral, e aí eu vim com essa categoria, eu retomei a categoria do deslocamento, né? Que o deslocamento é sempre visto de uma maneira muito negativa na produção do pensamento, como esses processos de expulsão de pessoas, de movimento forçado das pessoas em relação ao seu lugar de origem, influenciou muito uma leitura negativa desse processo de mover, de sair, mas eu estou tentando resgatar aí o que seria uma dimensão mais positiva desse processo de movimento das pessoas em diferentes espaços e como essas conexões que elas estabelecem nesses diferentes espaços influenciaram aí na própria produção teórica que elas fizeram. Ou seja, para finalizar essa primeira parte, experiência é parte essencial da produção teórica dentro das ciências sociais, e a gente, por muito tempo, tentou relegar isso, toda essa manifestação das experiências pessoais, como algo que está no segundo plano, e o que eu tenho tentado fazer aí, até pelo meu próprio processo de deslocamento aí entre distintos espaços, tentar entender como esses processos interferem nessa produção teórica. Obrigado, Áurea. Só para já deixar os ouvintes sabendo, né, o artigo do qual a gente vai falar se chama Displacement, Women Intellectuals and Entangled Knowledge in the Making of Global Modernity. Está disponível no European Journal of Social Theory. Só procurar o nome também da Áurea e vocês vão encontrar sobre esse artigo que a gente vai conversar um pouco mais. Posso disponibilizar também, porque eu sei que ainda não está em acesso aberto, mas quem tiver interesse, eu mando o artigo. É isso aí, também pode. A gente cria o acesso aberto, quando ele não existe. E, bom, ficamos então abertos aí para a conversa. Raquel, Felipe, quem quiser começar, fiquem à vontade. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse texto, encontrado a partir da indicação do Felipe, porque ele dialoga diretamente com o que está sendo o meu eixo de pesquisa no Metamorfoses e que atravessa também uma discussão que eu estou fazendo com os colegas do GETS, que é o Grupo de Estudos em Teoria Social e Subjetividade, que são sobretudo a Simone Brito e a Cynthia Hamlin, que é essa pergunta sobre o papel das mulheres no cânone sociológico e também a presença de mulheres no campo da teoria sociológica. Então, o seu texto me trouxe questões de várias ordens. Assim, eu fiz um mapeamento inicial de alguns temas que eu acho que eu gostaria de poder conversar com você com um pouco mais de calma,
e que me parece que uma das forças do seu artigo é tensionar termos que são muito já consolidados no debate, né? Você sempre introduz uma questão que é, vamos dizer, lugar comum no sentido de ser muito presente no nosso debate e propõe, de alguma forma, um deslocamento também do próprio conceito. Aqui já estou brincando um pouco com a palavra, né? Você faz isso em relação ao conceito, à categoria de intelectual, da própria categoria de deslocamento, com a ideia de modernidade. Então, algumas dessas questões aqui, elas me provocaram muito e eu queria que a gente pudesse falar. Deixa eu ver, eu acho que eu vou começar pela categoria de intelectual em dois momentos, né? Primeiro, a definição que você traz de intelectual, eu até copiei aqui para não perder, mas eu acho, agora eu já não sei onde... eu vou trazer aqui, eu vou te citar na página 356, até porque para quem está ouvindo ter isso um pouco mais presente, eu fiz uma tradução aproximada, uma tradução livre do seu texto, então qualquer coisa você me corrige, tá? Diz aqui, eu defendo que intelectuais são pessoas que criam significados, interpretam o mundo usando diferentes modos de compartilhar suas interpretações e promovem redes de conhecimento. Fazem isso mediante seu pensamento e presença, que engloba suas intervenções performativas, bem como mediante os produtos de suas mentes. Essa proposta que você traz essa proposta mais aberta de intelectual, ela me botou para pensar assim, dialogando com coisas que têm sido questões para mim de duas formas, né? A primeira delas é que eu acho que ajuda a resolver um problema que às vezes a gente tem no campo da teoria. Que problema é esse? Quando a gente discute o cânone sociológico, geralmente quando a gente discute o cânone, a gente geralmente está associando essa ideia de cânone com a ideia de teoria, né? Tende a haver uma espécie de conflação de estar no cânone quem produziu teoria social, teoria sociológica, depender do... E uma dificuldade que a gente encontra é que tem figuras que produziram coisas interessantíssimas, um pensamento potente, mas que não necessariamente possui todas as características do que a gente poderia englobar numa categoria um pouco mais estrita de teoria. O que eu estou querendo dizer com isso? A categoria de teoria talvez seja restrita demais para dar conta de figuras, de obras, de trajetórias que são importantes para as ciências sociais. Aqui eu estou pensando no âmbito das ciências sociais, né? Então, é uma categoria que acaba sendo importante da gente sustentar, mas ela acaba sendo um pouco restrita para entender certos processos que são mais complexos ou contribuições que não necessariamente... ou talvez a gente tivesse que fazer uma certa forçagem para colocar na categoria de teoria, e que a categoria de intelectual resolve, no sentido de que abre, né? Abre o leque, abre o escopo e nos permite olhar para pessoas que estavam fazendo coisas muito importantes, que estavam pensando, mas que não necessariamente nesse formato um pouco mais restrito, que é o formato de uma teoria. Então, não necessariamente há uma conflação. Tem a segunda parte, eu ia deixar mais para o final, porque eu acho que essa talvez seja para mim a grande questão, mas já que estamos, vamos começar pelo que para mim assim me tocou muito, que é o debate que você faz com uma sociologia, uma história dos intelectuais, que você marca posição ali em relação a figuras importantíssimas como o Eduardo Said. Sim. Que é esse recorte, vou chamar aqui ao menos provisoriamente de muito masculino da figura do intelectual, focada na grande figura, na grande obra. Eu achei isso tão importante porque uma das dificuldades, e aí nesse campo eu acho que a teoria se aproxima, a teórica se aproxima da ideia de intelectual. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente trabalha com mulheres é esse parâmetro de grandeza, a grande obra, o grande feito. Quando você desconstrói isso, abre uma coisa muito importante, muito potente para a gente olhar para o quanto opera, para o quanto há de contribuição naquilo que é, eu vou colocar entre aspas, pequeno, né? Para aquilo que está ali nas brechas, que está operando não nas grandes instituições, não nos grandes livros, né?
mas que tá agindo, que está produzindo conhecimento, está produzindo, enfim, frestas. Então, na verdade, não é muito uma pergunta nesse momento inicial, eu vou só jogar um pouco para abrir a questão, e depois a gente pode desenvolver isso com um pouco mais no detalhe, mas chamar a atenção para o quanto esse deslocamento, essa proposta, essa definição que você traz de intelectual, eu acho que abre um monte de possibilidades de pesquisa, de debate. E de inclusão, né? Que é um tema super importante aí, de inclusão de formas de pensar que são distintas do cânone. Que era um pouco. Exato. Esse comentário que você fez, Raquel, foi super interessante porque você tocou nos pontos principais que estão como não postos de maneira tão clara no artigo, né? O que eu queria quando eu fiz esse artigo, né? Qual que foi o grande aí, motor que eu liguei e falei o que eu quero alcançar no final. O que eu queria, basicamente, que eu posso colocar de maneira super simples, mostrar que outras formas de pensar e existir, que não estão baseadas nessa produção intelectual, produção de grandes obras, ou produção que a gente reconhece como sendo parte desse cânone, né, das ciências sociais, foram feitas. Basicamente foi isso, porque depois vou entrar no tema das duas autoras, mas eu queria um pouco, primeiro, romper e mostrar, não é só, igual você falou, não é só romper as categorias por romper, mas é para mostrar que elas estão, a maneira como a gente está trabalhando, elas são totalmente incompletas. Inclusive, autores são brilhantes, como é o Said, ele não conseguia ver que essa categoria de intelectual, baseada no sucesso, na popularidade do autor, e quando a gente escuta o texto dele, é o clássico de 94, sobre os intelectuais, não tem menção nenhuma pensadora. Assim, eu não estou falando de outras coisas, por enquanto só estou ficando aqui na dimensão mais crua de gênero, sabe? Assim, de visão sexual da humanidade. Não tem uma pessoa que é do sexo feminino que aparece na fala dele. Mas antes disso, eu confesso que o primeiro insight que eu tive para ampliar essa categoria foi que eu estava participando com os colegas do grupo de filosofia política, que eu sou parte, do encontro na Bolívia, não, esse foi na Colômbia, desculpa, e a gente foi visitar uma comunidade e eu vi o trabalho das tecedoras, que constroem uma história oral incrível. Elas têm aqui não o tecido que elas estão tecendo, elas fazem do lado avesso, ou seja, elas não estão vendo a produção, elas estão trabalhando lá da avesso, não estão vendo o que está saindo, e estão encontrando ali toda uma forma de narrar a história delas, da comunidade que vem, que é super complexa. E quando eu vi isso, eu falei, gente, se isso para mim não é um saber teórico, não é uma sociologia histórica que essas mulheres estão fazendo, o que é? Tipo, eu não falo de nada disso, mas para mim também tinha um pouco essa ideia de que esse tecido, depois que sai com as histórias super bem contadas, a gente não sabe ler, porque eu não tenho esse vocabulário. Elas sabem ler, e elas se comunicam a história delas através disso. Eu falei, se isso não é produção intelectual, e depois disso, podemos falar também de uma produção teórica, que você colocou os dois juntos, e eu acho que estão realmente muito bem conectados, se isso não é o que pode ser. Não é só o livro, né? Porque se a gente cai nessa produção teórica, em admitir que produção teórica é tudo que chegou pelo meio das grandes obras, a gente está caindo nessa grande armadilha do eurocentrismo, que eu acho que a gente já superou, né? Não precisaria de entrar aí. Mas em relação especificamente ao artigo, que eu fiquei, assim, para mim foi a Anísia Floresta e a Flora Trista. Eu confesso que eu li a Flora Trista antes de ler a Anísia chegou depois, mas quando eu vi essas duas personagens que fizeram o que fizeram no século XIX, ou século XVIII, XIX já na transição, não, desculpa, XIX, eu estou confundindo aqui, fazer o que elas fizeram em termos de conexão e produção teórica no século XIX, e que ninguém menciona. Quando a gente está falando da ideia de luta de classe internacional, por exemplo, que todo mundo só fala de Marx, e ninguém sabe da existência do livro da Flora Tristan, que é anterior à obra de Marx, que o texto, o nome, eu tenho a versão em castelhano, que é a União Obreira, que saiu, inclusive, um livro do Claxo, que está em acesso aberto. Esse livro está disponível, se a gente colocar Flora Tristan, Claxo, sai todos os textos dela. Quando a gente lê a União Obreira, que foi escrito antes do Manifesto Comunista, e a Flora Tristan foi para a Inglaterra. Eu não consigo afirmar, eu não encontrei fontes, mas foi uma autora que circulou em ciclos, que com certeza ela pode ter tido algum contato com Marx,
Engels, não sabemos como foi, mas para mim, independente dessa parte, que vai ser quase impossível confirmar desde o ponto de vista dos arquivos que a gente tem disponíveis hoje, essa mulher circulou nos mesmos espaços que esses homens, e ela não é citada, e fez esse livro, que é incrível, que trata do mesmo problema sem receber o reconhecimento. E a outra autora, por supor, aí já de maneira mais clara para o contexto brasileiro que a gente tem, é a grande Nízia Floresta, que teve essa contribuição que eu imagino que é essencial para o positivismo, para a gente pensar o contato que ela teve com Augusto Conte, todo o reconhecimento que o próprio Conte fazia em cartas, não era explícito, ele não colocava em obras, mas em cartas que eles trocavam, e ele admitiu em algum momento que ela amenizou muitas das ideias, ele introduziu um pouco um toque feminino aí nas ideias que ele tinha, para fazer um pouco de citação. Então, eu descobri, de repente, essas personagens que não enquadravam nessa definição de intelectual igual a gente tem, porque elas eram super ativistas, super viajantes, e não produziam nenhuma grande obra, todos eram textos curtos, mas encarados aí como relatos de viagem. Essas mulheres aí saíram desse cânone, não foram incorporadas no cânone, talvez porque não produziram da maneira que esse cânone está acostumado com isso, mas que tiveram esse grande impacto aí, pelo menos nessas duas correntes, não? O nascimento de uma ideia de internacionalismo de classe obreira, de classe trabalhadora, e por outra parte aí também no caso da Nízia Floresta, do positivismo e toda a relação que ela teve com o Conte nesse momento como fontes desse saber que foi produzido na modernidade. Eu acho que é muito interessante assim, a observação que a Raquel faz, né, e também a tua resposta, Áurea, porque de fato, né, a gente tende a pensar que os intelectuais são os teóricos, e no fim das contas a gente acaba trabalhando com uma ideia de teoria que no fim das contas é bastante restritiva e não dá conta da forma como se produz conhecimento sobre a vida social, né, que é mais plural do que a versão que a gente está acostumado a lidar com a ideia de teoria, né? E aí, quando a gente, de fato, alarga um pouco a visão, o que aparece talvez sejam autores e autoras, né, cuja obra tem uma significação cultural e interpretativa muito importante, né? E foi um pouco o que eu senti, assim, lendo o seu artigo e o que você fala sobre a Flora Tristan e sobre a Nízia, né? E aí, tentando aproximar um pouco mais assim do seu tema, que ler essas autoras pela ideia de que o tipo de experiência que elas tiveram na sua trajetória biográfica relacionada ao deslocamento espacial, né, foi muito significativo no modo como elas interpretaram o mundo, né? O que eu queria te pedir para a gente conversar, para pensar, né, é um pouco o que eu fiquei pensando se não existe uma conexão, eu acho que o seu texto sugere isso de algum modo, né, entre uma experiência mais cosmopolita, né? Ou seja, a Flora Tristan, ela vem para o Peru. Sim, né? sim. Marx e o Engels nunca vieram. Né? O Marx e o Engels, eles chegam ao internacionalismo proletário por um problema filosófico. Né? Totalmente. Como pensar a categoria do universal, né? Sim. A partir do idealismo alemão, né? Na modernidade. E essa é a marcha que leva o Marx ao proletariado como uma figura do universal, pensar uma totalidade, o capital no seu movimento global, não é? Mas a experiência cultural deles é mais provinciana, né? Sim. Que a da Flora Tristan, para pegar um dos dois exemplos que você traz, né? E quando ela vai ao Peru, a partir do modo como você diz ali, né? E ela começa a pensar na condição do pária, né? Ela está, na verdade, se referindo a uma multiplicidade de categorias sociais, né? Que, por exemplo, não estão pensadas na teoria, né?
no socialismo teórico, digamos assim. E ela, com isso, consegue ter, né, o que eu fico perguntando haveria, então, né, um outro cosmopolitismo, né, talvez até mais cosmopolita, né, mais sensível, né, a outras categorias sociais dominadas, né, emergindo a partir dessa experiência biográfica, né? Como é que você vê um pouco Total. Eu acho que aqui a gente enfim, o que eu quero colocar é que eu acho que tem uma dimensão espacial, e aí vou me atrever a que todo mundo depois venha bater em mim. Talvez ele tenha uma dimensão mais forte para pensar o que se estabelece como cânone ou não, que é a dimensão de gênero. E vou falar por quê. Tá? Tem um outro pensador da América Latina do século XIX também que eu amo, que é o Simão Rodrigues, que foi aí um lutador que teve com Simão Bolívar aí uma relação muito estreita. Mas os dois, para mim, se você conectando aí com a figura, com a pergunta do Felipe sobre o tema do cosmopolitismo, tanto o Simão Rodrigues, nesse caso, é um pensador do que hoje é a Venezuela, que foi para a Jamaica, viajou toda a Europa tentando aí ter um pouco de suporte para a luta, suporte financeiro mesmo para a luta de independência na América Latina, e suporte intelectual, que ele viajou o mundo todo, do norte, assim, tentando atrair a atenção desse público. Tanto ele quanto a Flora tem uma proposta cosmopolítica que é muito mais forte que toda essa discussão sobre cosmopolitismo que ganhou força na Europa do século XIX e chegou até agora. Só que ninguém trata desses autores dessa maneira, porque, basicamente, essa é uma hipótese que eu desenvolvi em outro trabalho, onde eu trabalhei mais com os textos do Simão Rodrigues. Basicamente, como eles estão geograficamente falando, e aí, no caso da Flora, claramente tem a dimensão do gênero junta, como eles estão totalmente fora de qualquer possibilidade de entrar dentro desse cânone, eles são excluídos do debate. E o motivo principal é que talvez eles falam de cosmopolitismo sem usar a palavra. Nenhum dos dois, até onde eu sei, no caso do Simão Rodrigues, como ele tem uma produção mais curta, e eu li tudo, 100%, aí, com muitos detalhes, eu garanto com toda certeza que não. No caso da Flora Tristan, eu teria que aprofundar mais, mas em todo o material que eu conheço dela, eu conheço os textos principais, tem alguns outros relatos que não foram traduzidos do francês, e eu não leio em francês. Eu posso ler, mas confesso que é uma língua que eu não domino tão bem assim, mas talvez aí tenha alguma coisa, mas eu duvido, porque ela está falando de outra coisa, ela está falando de trabalhadores e trabalhadoras. E ela tinha um ponto que ela trabalha aí que é muito forte, que trabalhando aí com acessibilidade, não como essa dimensão do espaço e como interferiu no pensamento dela, no que diferenciaria o trabalho dela em relação ao trabalho do Marx e Engels sobre essa discussão do internacionalismo da classe trabalhadora, do proletariado, de todo mundo, é que ela fala que, na experiência das mulheres que ela viu no Peru, ela não fala de gênero, não chega a tocar nesse nome, não fala, mas fala, foi observar a estrutura de dominação nesse país, onde a questão de ser de grupos indígenas, classe social mais baixa, não, para colocar aí um termo que ela não fala de proletariado no caso das indígenas, e por elas serem mulheres, interfere de maneira muito mais forte nesse processo de imposição e dominação que elas estão enfrentando no mundo. Esse tipo de sensibilidade, Marx e Engels, obviamente que não tiveram, basicamente por essa dimensão mais provinciana desse pensamento deles. Eu não quero entrar nesse debate aí, mas com certeza entrar na maneira de discutir, né, como a dimensão provinciana pode ter representado aí alguma coisa que faltou, que impediu que esses autores fossem mais para além do que eles estavam falando. Mas no caso da Flora, é claro que o que ela experimentou, o que ela viu, o que ela vivenciou para não falar aqui, e aí faço um parênteses, do que foi para ela conseguir chegar no Peru nesse momento. O que foi para ela conseguir, pelo simples fato de ser mulher também, sair da França e chegar até o Peru nesse momento que ela estava vivendo, que também não foi fácil. Enfim, são aspectos biográficos aí que depois a gente pode entrar
Mas eu acho que a questão é muito pertinente e é algo que a gente pode definir até como uma agenda futura, talvez, para a gente pensar em conjunto, como que esse tipo de pensamento cosmopolita está presente nessa tradição intelectual que a gente está descobrindo aí junto, que foi renegada e que não faz parte do cânon, e repensar o cosmopolitismo desde essa perspectiva, acho que pode ser uma agenda de trabalho super interessante também. Embora não tenha feito aí, é um tema que eu acho que compensa seguir. Eu queria pegar o gancho do cosmopolitismo para tocar num outro ponto, que é dessa figura do travel writing, né? Sim. Que é bem presente no seu texto. E fiquei lembrando muito do trabalho da Harriet Martineau, que é muito curioso, que no Como Observar, né? O Como Observar, Moral e Costumes, ele é um texto que coloca o observador social, né? Vamos dizer, esse protótipo, esse proto-sociólogo, socióloga, é muito centrado na figura do viajante, como aquela pessoa que tem um distanciamento em relação ao universo que está sendo conhecido. Sim, sim. Surgiu essa curiosidade, assim, se você pensou em algum diálogo possível com esse ponto específico da Martineau, né? É uma das autoras que eu estou aqui tentando agora incluir num projeto que eu quero desenvolver para a fundo, assim. Eu acho que sim, esse gancho que você fez com a contribuição dela para pensar nesse papel da viajante, seria essencial, mas eu acho que aqui a gente está entrando numa discussão que pode ser super interessante também para pensar em formas de pensar, pensar em formas de pensar não é muito bonito, mas para a gente ver essas metamorfoses também dentro do próprio pensamento social e dentro da própria teoria social, né? Eu acho que a gente aqui está falando de um conceito, de uma ideia que é transformar a própria categoria de cosmopolitismo a partir dessa ideia desses processos de viagem, né? Se a gente quer deixar esse nome aqui de momento, dessas mudanças espaciais, que são mais que espaço, porque espaço é pessoa, a gente está conectando com a gente e está pensando as maneiras de superar as fronteiras, né, para que essa conexão com essas pessoas aconteça de uma maneira mais profunda. Como isso tudo está conectado com uma possível nova dimensão do entendimento cosmopolita. E aí aliar também, que eu acho que é essencial hoje em dia, com essa própria dimensão do gênero, né? Uma dimensão, e quando eu quero voltar aí num ponto para não deixar solto, quando eu digo que a gente, né, no caso aí aqui para pensar, que eu coloquei tanto a Flora Trista quanto o Simão Rodrigues no mesmo saco, e falei que talvez nesse caso a dimensão do gênero não importe tanto, porque o que eu queria basicamente falar, e para deixar claro isso, é que tem uma autora que eu li agora, que eu tive no congresso no México, e pela indicação de uma amiga eu comecei a ler e estou apaixonada, que chama Dália de la Cerda, é uma autora aí, mexicana, e basicamente o que ela faz, ela vem de uma perspectiva, eu posso falar pós-feminista, ou seja, que é um feminismo que já superou todas as limitações do feminismo branco e tudo isso que chegou para a gente. E o que ela vai fazer, e eu estou nessa linha, e é por isso que eu quero fazer essa ressalva, é que ela quer falar para a gente olhar as estruturas de dominação dentro de cada contexto para entender os processos sociais como talvez uma dimensão que seja mais importante que essa dimensão do gênero definida desde o ponto de vista do sexo. Enfim, para dizer que quando eu coloquei tanto a Flora Tristan quanto o Simão Rodrigues aí dentro do mesmo saco para falar por que eles foram esquecidos nessa discussão sobre o cosmopolitanismo, é porque talvez eu acho que os dois, ainda que sejam de gêneros biologicamente determinados distintos, pela condição espacial, no caso dele, de origem do Rodrigues, e pela condição de gênero da mulher, da Flora, mas nesse momento as condições concretas de opressão que eles vivenciaram talvez nos ajudariam a entender mais por que eles foram periferizados nessa produção de pensamento teórico que a gente está falando, que a própria condição do gênero. Só queria fazer esse aporte aqui porque eu acho que é importante, que eu não estou querendo desconsiderar, pelo contrário, as pessoas que me leem já vão saber que a dimensão de gênero, para mim, é uma questão essencial de tudo que eu faço, mas eu acho que agora também, dentro, a gente tem que viver um momento pós-feminismo branco,
que essa coisa de pensar também pós-feminismo branco e com uma dimensão interseccional muito mais profunda do que chegou até a gente até agora, que é um pouco elevar as condições concretas de opressão que os sujeitos estão vivenciando, as pessoas estão vivenciando, e no nosso caso aqui, nesse momento de produção teórica, nesse momento de produção intelectual. Queria chamar mais uma vez a atenção para o quanto é produtivo essa definição de intelectual que você traz. Vou compartilhar aqui um pouco os bastidores de por que eu estou falando isso. Recentemente, eu me vi diante da tarefa de escrever um texto, junto com uma pesquisadora, ela é daqui do Rio Grande do Sul também, e ela é uma liderança do movimento negro, o nome dela é Winnie Bueno, e a gente se propôs a tarefa de trabalhar a relação, ou o papel das mulheres negras na teoria social e as dificuldades implicadas nesse processo. E enquanto eu li o seu texto, eu até remeti para ela está terminando o doutorado dela por agora, remeti o seu texto para ela, para o quanto essa categoria de intelectual que você propõe ajuda a gente a poder colocar nessa categoria de intelectual mulheres negras que tiveram uma produção propriamente intelectual muito potente, nesse sentido, assim, de elaborar, de tentar colocar em palavras, sejam orais, sejam escritas, aquilo que elas estavam pensando do mundo em que viviam, com todas as performativa, né? Que foi um tempo que você levou, ou uma performance também, mas pode seguir. Exato, né? Exato. Não é que às vezes a categoria teoria acaba sendo um pouco limitada, né? Mas como a categoria de intelectual permite a gente olhar coisas, né? De uma produção epistolar ou participação em debates públicos ou até em forma de música, mas esse se colocar na esfera pública de algum modo, isso e que na verdade eu acho que é muito importante a gente voltar a falar dessa noção de intelectual, porque também é uma figura que está muito na berlinda hoje, né? Hoje a gente como totalmente. Se intelectual fosse meio palavrão, você se dedicar ao pensamento ou se dedicar a compreender, dar conta do mundo, é uma coisa que vem sendo atacada, uma figura que vem sendo atacada pela esquerda e pela direita, né? Totalmente. Essa coisa de que você tem que agir no mundo e o pensamento, é como se houvesse uma contradição entre pensamento e ação, mas o quanto essa categoria permite valorizar a potência do pensamento dessas mulheres que tiveram um esforço de participar no debate público, muitas vezes um debate público circunscrito, né? Mas quando você mostra a importância das conexões, a importância da presença, o próprio desejo de elaborar a sua própria condição, isso permite colocá-las dentro do debate da berlinda, né? Que eu acho, não concordo totalmente com o que você falou agora, ou seja, eu acho que repensar essa categoria social e reformular essa categoria de intelectual é uma tarefa essencial e também vem desse momento que a gente está vivendo. É um ataque por todos os lados. Nós que somos pessoas que pensamos e actuamos no mundo, e é assim que eu vejo, né? Um pensar que é sempre actuante de estar aí, de agir, de representar e de ser nesse mundo. Quando a gente se coloca como profissional do pensar, a gente é exatamente o que você falou. Mas é porque, obviamente, que a dimensão que chega e a dimensão que está sendo atacada dos dois lados, essa dimensão do intelectual, como essa dimensão clássica que vive numa torre de marfim, pensando no mundo desde cima, e que a verdade, tipo, essa noção de intelectual não se aplica a 99% das pessoas que estão pensando e que pensaram na nossa história. E é um pouco esse trabalho, o intelectual, e aí vem com essa categoria da mediação cultural, né? Como aquele que media espaços, culturas, histórias, a partir das suas conexões que ele estabelece. Uma das coisas que eu estou vendo é que foram poucos os que tiveram o privilégio de escrever desde a sua torrezinha de marfim na Alemanha, né? Tipo, a maioria deles, até o caso do Weber, aí, que é um caso clássico nosso, a maioria deles fez esse processo de interação, de sair da sua torre de marfim, e por isso que conseguiram produzir algo que é tão inovador.
eu me atreveria aqui a deixar, sem entrar numa coisa determinista, que eu não quero ser determinista para nada, e sem entrar numa coisa aí de atribuir categorias muito fortes para entender o pensamento de alguém, mas para mim está claríssimo que o que a gente... sem esses processos, né, de conexão espacial, que também é conexão social, e a transformação histórica pelo simples fato de que sempre que a gente se move, o mundo também move, junto com a gente, sem esse processo, os intelectuais que a gente conhece como tal, 99% deles não teriam feito o que fizeram. E para mim, desde o ponto de vista político, é super interessante também poder resgatar o trabalho de ativistas, igual você estava comentando. É super interessante também porque esse fazer dessas pessoas que não está... Ela dedica uma parte do tempo para escrever a tese, mas a parte mais importante, me atrevo a dizer aqui, sem conhecer a pessoa da vida dela, ela dedica a outras atividades, e essas atividades também têm que ser incluídas dentro dessa concepção que a gente está trabalhando de intelectual. Ela é uma intelectual 100% do tempo, porque até quando ela está atuando, e eu falo isso no geral, não quero falar de uma pessoa específica que eu não conheço, mas quando a gente está atuando no espaço público, a gente não deixa de ser intelectual, não deixei minha identidade de estudante de doutorado em casa, ou de professor em casa, porque eu fui para a praça fazer uma intervenção mais política. Não, eu estou aí, a partir daí que a minha teoria vai nascer, a partir daí que eu vou reformular, e eu estou aí como intelectual e como um ser que pensa e atua nesse mundo. Eu queria aproveitar essa tua última intervenção, Áurea, e acho que assim tem uma outra dimensão que me interessou muito assim no teu artigo, que é quando você disputa um pouco se eu entendi bem assim o teu argumento, se eu não tiver entendido bem, você me esclarece. Mas é um pouco, eu percebo que você disputa a ideia, né, de que a circulação do conhecimento ela é unilateral, né? Ou seja, a circulação do conhecimento e a produção do sentido, do significado, né? Uhum. É um pouco uma perspectiva que acaba, às vezes, a pretexto de fazer uma crítica ao eurocentrismo, acaba reforçando o eurocentrismo porque Exatamente. apaga um tipo de produção do conhecimento que ela vem de uma experiência periférica e se desloca, né, tanto na ida quanto na vinda, em relação ao centro geopolítico da modernidade, no século XIX, indubitavelmente a Europa, no século XX, poderíamos dizer uma Euroamérica, Sim. no século XXI, não sei se esse mundo tem algum centro. Se não levarmos em conta a China, por exemplo, acho que não estamos falando num plano global, né? Mas daqui a pouco a gente não vai ter nem mundo, então a gente... Enfim, mas eu acho que é muito interessante como você disputa um pouco essa visão, mostrando que esses deslocamentos, né, eles também têm um sentido produtivo, né, na construção do que é a modernidade, do que é o conhecimento moderno, né? Na verdade, a modernidade talvez não fosse possível sem essas mediações, né, que é um pouco, acho que você conjuga a categoria de deslocamento com o entanglement, que é difícil de traduzir para o português. Eu fiquei pensando que seria um conhecimento emaranhado, imbricado, talvez, né? Mas isso eu achei muito interessante. Eu acho que isso capta uma dimensão muito forte da própria ideia dos intelectuais, né, que tem a ver com essa experiência do exílio, da diáspora, né, de uma condição que ela exige deslocamentos, não só no espaço geográfico, mas muitas vezes no espaço social, né, mesmo que estando a situação das mulheres, ela é muito gritante a esse respeito, né? Ou seja, como essas pessoas elas experimentam posições no espaço social distintas, né, em função da própria condição feminina, né? E o quanto isso, no fim das contas, com todas as dores que isso
implica, né, com os choques culturais, né, mas o quanto essa experiência ela é uma experiência produtiva, né? Isso me chamou muito a atenção, né? A discussão sobre o exílio é muito forte, né? A experiência de uma série de intelectuais judeus, de intelectuais árabes, né? A diáspora africana, né? A diáspora caribenha, né? Então, queria te pedir um pouco para falar um pouco mais sobre isso, como é que você vê essa questão, que desdobramentos isso pode ter. Tá, eu vou aproveitar para falar de um amigo querido nosso que faleceu essa semana, dia 5, não, já faz agora 2 semanas, continuo tão presente com ele, que é o Dussel, né? Henrique Dussel, que faleceu há pouco tempo aqui, e o Dussel foi uma pessoa que teve que se exilar no México durante a ditadura da Argentina e morreu no México, né? Então, teve essa dupla nacionalidade forçada, mas que no final eu acho que ele reconhece muito bem ele mesmo, o quão positivo que foi para ele. É difícil falar em termos de positividade quando te impõe algo tão forte como esse, que você tem que sair do seu próprio lugar de origem. Mas eu acho que um exemplo aí que eu gostaria de retomar para pensar nesse tema porque também para fazer um pouquinho de homenagem aí para esse grande pensador que acho que influenciou um pouquinho aí, ou está presente de alguma maneira na vida de todas e todos latino-americanos também, que pensou junto com ele. Mas então, o que eu queria falar é que, pegando, por exemplo, o caso do Henrique Dussel, né, eu acho que todo o processo de deslocamento, embora possa vir com graus muito diferenciados de dor, e eu não estou aqui para avaliar a dor de nenhuma pessoa, porque às vezes alguém que a gente acha, né, que teve, meu caso, por exemplo, que estou morando aqui na Europa agora, que não foi uma coisa forçada, pelo contrário, eu nunca pensei, ou seja, meu sonho era terminar meu doutorado de sanduíche, voltar para o Brasil, e o que eu sempre pedia a Deus é um dia trabalhar na UFMG, na minha cidade, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, que eu estaria a 30 minutos de casa. Na minha cabeça nunca passou essa possibilidade de eu estar fora. Mas então, acho que tanto para casos como o meu, que foram casos de coincidências do destino, que acabaram me levando ao lugar que eu estou hoje, quanto casos como esse, que passaram por processos de mudança espacial forçada. O que eu tento fazer a partir dessa categoria do deslocamento e olhar a produção intelectual de algumas pessoas que produziram e pensaram esse mundo é tentar resgatar aí uma dimensão positiva. A dimensão da dor, a gente não consegue chegar. De repente, eu estou sofrendo tanto, a gente não está entrando nisso, eu sofri tanto com o meu processo de deslocamento, mesmo não tendo sido forçado, né? Quantas pessoas que passaram para isso, mas eu não estou aqui para avaliar nem o meu, porque não é o objetivo, nem o das outras pessoas, mas o que eu estou tentando fazer que, um pouco desde o ponto de vista teórico e resgatando aí um pouco esses autores e autoras do século, sobretudo, eu continuo fazendo sociologia histórica, então sempre eu olho para trás e pensar no dilema do presente, então, sobretudo, pessoas do século XVIII até o XX, meados do século XX, parei na Clarice Lispector, que é uma autora que eu também estou entrando aí no ponto de vista da discussão literária para pensar também todos os processos de deslocamento da própria Clarice. Mas, enfim, como nesses processos de mudança, independente do nível de opressão que veio acompanhado desse processo, tem algo que foi positivo para a produção, aí, em termos de entendimento do mundo, que essas pessoas souberam aproveitar. Então, entrando aí na sua pergunta, eu acho que é uma maneira também de entender um pouco o que está por trás da minha própria do próprio uso que eu quero fazer dessa categoria de deslocamento e por que eu estou fazendo isso contra essa tendência humana que eu tenho sempre de tentar pensar eu sei que pessoas que passaram por isso passaram de uma maneira não desejada e que seja talvez um ato de violência desde o ponto de vista dessas pessoas, que eu realmente não consigo me colocar na pele de alguém como o Dussel, que teve que abandonar o seu país de maneira forçada, se comparar com o meu, mas o que eu tento fazer é basicamente ver, por meio desses produtos intelectuais, das mais diversas ordens que essas pessoas produziram, né, tanto de livros quanto aqui eu também trabalho com imigrante, ou seja, tem aí meu ativismo
com imigrantes da América Latina, com sudacas, como a gente é conhecida aqui nesse contexto tão xenófobo, que é o contexto também espanhol. Como essas pessoas que estão aqui, até essa mãe que teve que deixar todos os filhos na América Latina, não vê os filhos fazem 10, 15 anos, no caso de alguma delas, para estar aqui cuidando do filho das outras, que é uma violência tão forte que a gente não consegue entender, mas como até no caso dessas mulheres, as coisas que elas estão fazendo aqui hoje, a maneira como elas pensam o mundo, é algo, desculpa a palavra, mas é algo que é positivo desde o ponto de vista da interpretação que elas são capazes de fazer e do que elas conseguem transmitir aí de volta para as famílias e para os lugares de origem. Que não é uma questão financeira, não é uma questão de enviar dinheiro todo mês. É uma questão também aí de deixar novos aires que elas tentam fazer e conseguem fazer vivendo em situações muito adversas, enviar novos aires interpretativos ou possibilidades de existência para essas pessoas que elas tiveram que deixar por trás. Enfim, para entrar um pouco aí no debate sobre o tema do exílio e esses processos que não são só de exílio, mas de imigração forçada que a gente vê nesse mundo hoje, que são muito duros. Eu acho que a gente tem que tentar resgatar aí, conversando com essas pessoas, no caso de autores e autoras, a gente consegue fazer um diálogo por meio dos livros, e no caso de pessoas que não escreveram, acho que a gente tem que tentar encontrar outras formas de dialogar para tentar entender como esse processo de mudança pode ter vindo acompanhado de uma interpretação do mundo diferenciada, que pode ser bonita, que pode ser interessante. Tá, não é exatamente tanto o tema do deslocamento e do exílio, mas talvez uma consequência disso, uma coisa que está vinculada a isso, que é algo que você também pontua no texto, que é a ideia do confronto. Que você diz que esse deslocamento ele permite um processo de troca e de aprendizado, mas que esse processo não é livre de conflito, né? Não Exatamente. É uma coisa assim idílica, como se o deslocamento fosse em si algo só maravilhoso, que tem a dimensão do sofrimento, para além do sofrimento, enfim, implicado na biografia de cada pessoa, tem também essa dimensão um pouco, talvez, agonística de um conflito que está associado com esse choque de visões de mundo, de cosmologias. Sim. Isso tem uma relação muito, muito próxima assim, com uma coisa que venho trabalhando com a Cintia e com a Simone. A gente recentemente publicou um paper sobre polifonia, pensando um deslocamento metafórico da ideia de cânone do registro literário para o registro musical, para poder trabalhar com a ideia de polifonia. E um argumento que nos importa bastante é a ideia da dissonância e do contraste, como a polifonia não é uma coisa harmônica, né? Não é todo mundo cantando, né? Tem essa tensão. E me chamou muito a atenção isso que você pontua sobre esse aprendizado que potencialmente nasce do conflito. Sim. E a pergunta que me veio, a questão que me veio é: como você entende assim, as condições mínimas para que esse deslocamento e o conflito vinculado a ele possa ser produtivo? Ou reformulando, qual é o limite do conflito? Ou seja, para além de que ponto esse deslocamento e esse conflito são improdutivos porque impossibilitam o diálogo, né? Em que momento o confronto vira simplesmente um solapar, e o quanto talvez isso não esteja por trás da biografia. Eu vou colocar aqui só de caso específico das mulheres, né? Por o quanto um certo modo de fazer as coisas, muito sem querer essencializar, assim, mas um registro um pouco mais masculino da coisa, às vezes não é uma distância, não é um conflito que impõe o silenciamento. Ou seja, não sei se você chegou a pensar alguma coisa por aí, porque essa é uma discussão que não é simples de fazer, né? Quando a gente pensa no conflito, tem essa possibilidade de produção. Mas em que momento isso é completamente improdutivo, no sentido de não consegue produzir nada?
Vou voltar um pouco no Axel Honneth aqui, sem entrar muito na teoria, mas eu acho que o conflito ele pode ser... Não consigo falar qual que é o limite da negatividade, porque isso pode variar muito de cada contexto, como você própria falou, Raquel, dessa dimensão, né, da própria... dos próprios aspectos biográficos que a gente não controla, que não estão disponíveis para a gente, como você pode tentar entrar em alguns casos por meio de entrevistas e tudo isso, mas com as fontes que já foram, que não estão aqui mais, é muito difícil a gente entrar nela. Mas então o que eu vou tentar falar é quando o conflito pode ser positivo. Eu acho que o conflito pode ser positivo quando ele é emancipador no sentido de que a pessoa, os agentes envolvidos numa relação que pode ser muito conflitiva, tem a liberdade a posteriori, ou talvez nesse momento mesmo, porque o conflito não tem um espaço e tempo determinado, mas tipo, tem a liberdade para não ficar preso só na dimensão conflitiva, mas pensar o mundo para além disso. Eu acho que o conflito aí, voltando para o Honneth, eu acho que ele é fonte de emancipação, desde que a gente consiga e tenha liberdade para poder, cada um da sua maneira, cada um dentro do seu próprio lugar, da sua própria maneira de ser e pensar esse mundo, nesse caso aqui a gente está falando dos intelectuais, né, das intelectuais. Eu acho que o momento aí seria o momento da possibilidade de pensar o mundo livremente. Livremente, a gente, como sociólogo, sabe que a gente não é inocente quando a gente fala que as pessoas podem pensar livre, a gente sabe que tem as determinações sociais que sempre impõem limites para essa liberdade, mas eu acho que eu tentaria ir por aí. O limite negativo eu não consigo pensar, porque eu já vi umas situações tão tristes que eu pensava violência física é algo que realmente, né, tipo, podia ser um limite para a gente pensar quanto que o conflito é insuperável, não deixa a gente pensar o mundo de maneira positiva. Mas eu também já vi umas situações aí, pensando de maneira mais clara aqui nos relatos que eu escuto de muitas mulheres imigrantes que passaram por coisas que a maioria do mundo tomaria como algo que é o limite, porque é violência física com violência de todas as outras formas possíveis, e elas conseguiram sair daí e renascer de uma maneira super brilhante. Então eu não consigo, eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar, e eu adoraria ter uma resposta mais clara, mas eu não consigo pensar nisso agora, porque os relatos que me vêm na cabeça com a sua pergunta são relatos onde tudo que eu poderia colocar como limite desde o ponto de vista teórico, eu conheço concretamente mulheres que passaram aí por situações que vão me deixar, que vão me desmentir de cara, sem muito esforço. Mas eu tentaria ver essa dimensão da emancipação, do pensamento, como algo também, que desde um ponto de vista mais filosófico talvez ajudaria, mas do ponto de vista da prática concreta da gente como ser humano é mais difícil. Eu queria tocar no ponto do seu artigo, Áurea, quando você fala sobre a ideia de mediadores culturais. Okay. Isso me fez pensar sobre... Você está falando aqui sobre interpretações de modernidade e um caminho para um conhecimento da modernidade global, e essa ideia de mediadores culturais me parece muito central para isso. Quando você fala sobre os deslocamentos dessas intelectuais, como esses deslocamentos alimentaram uma interpretação da modernidade que, de certa forma, contrasta, né, com as imaginações e interpretações da modernidade com as quais a gente está um pouco mais acostumado, que foram canonizadas, me fez pensar sobre a questão de um ponto de universalidade, de historicidade dessas interpretações. Porque quando você fala sobre modernidade global, isso logo me vem à cabeça, né? Todo aquele debate também a respeito da modernidades múltiplas, ou uma modernidade com suas variedades e tudo mais. Sim. E o ponto seria qual seria, então, a atuação, o tipo de atuação de intelectuais como mediadores culturais diante desse dilema particular, né? Desse dilema que ainda é tão constitutivo do pensamento sociológico e também antropológico, nessa tensão entre a historicidade e a particularidade das nossas interpretações
e as nossas tentativas de certa forma, construir um conhecimento de alcance mais global ou mundial. Né, se é esse o nosso, se parece, né, que é esse o horizonte que você está trabalhando. Não, super boa pergunta, Lucas. Eu venho agora dessa conferência que eu estou falando pela segunda vez agora no México, porque, obviamente, esse espaço está aqui muito presente na maneira como eu estou pensando no mundo agora. E eu estava eu participei de 2 mesas, e uma das mesas que eu participei era sobre toda essa discussão do Sul Global. Basicamente, o que eles estavam falando se existia... se o mundo está passando por um processo de epistemicídio, com toda essa reimposição de maneiras de pensar que vem desde o Norte. Enfim, toda a discussão é essa. E uma das coisas que, para mim, é fundamental nessa discussão... Enfim, nesse grupo que a gente estava discutindo... que tem todas essas teorias sobre o que diferencia o pensamento do Norte do pensamento do Sul, e eles partem justo da categoria do suposto universalismo, né? Que as teorias que vêm do Norte, elas sempre tentaram ser universais, e com isso apagar outras formas de ser e pensar no mundo, mas em contraposição tem esse pensamento do Sul, que é um pensamento que é mais localizado. Enfim, dentro desse contexto, um dos argumentos que eu faço é que quando eu entro nessa produção, vou tentar entender o pensamento de pensadores e pensadoras que produziram anteriormente. Eu não estou falando de pensadores e pensadoras deste momento, estou falando do meu objeto de estudo que continua um pouco até esse momento no passado. O que eu encontrei foram pessoas que fizeram umas teorias de alcance universal tremendas, ou seja, super potentes. Então, meu argumento é basicamente, aí vou tentar responder sua pergunta a partir dessa afirmação, é que essa tensão entre pensamento universal e pensamento local, na verdade, é um debate que não está muito bem constituído, não está muito bem determinado. Eu acho que o pensar humano, sempre que a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, pode ser por uma experiência de deslocamento, pode ser por... Às vezes, Kant não precisou de sair de onde ele era para pensar em outras realidades que ia para além da Alemanha. Então, pode ser por alguns processos muito diferenciados que a gente não pode colocar dentro do mesmo pacote, mas eu acho que sempre quando a gente sai do nosso próprio umbigo e aprende a olhar o mundo de uma maneira mais ampla, a gente chega, desde o ponto de vista teórico, a fazer propostas que são mais ou menos universalizantes. Tem diferentes gradações aí. Eu não vou entrar agora nesse debate sobre Sul e Norte, porque não é o tópico, mas o que eu queria fazer o que eu queria fazer agora é introduzir essa questão mais ampla, que eu acho que é um debate que está muito conectado com o que você está falando, mas entrar no tema dos processos de mediação cultural. Tem um autor que, eu não sei, eu acho que sim, que eu cito ele no artigo, porque eu sempre cito, que é meu autor de cabeceira, que é o Marshall Salins, com esse livro dele, o Ilhas de História. O que ele vai fazer é, basicamente, olhar como, né, por meio como agentes colocam estruturas em práticas e, a partir daí, mudam a própria história, né? Como quando a gente vai... E aí a gente pode entrar também na coisa do conflito, mas talvez seja um caminho muito longo. Mas quando a gente está sempre no nosso dia a dia, quando a gente está saindo para comprar algo, está interagindo com qualquer pessoa, sempre que a gente tem um momento, talvez, de choque de realidade, algum momento onde duas estruturas ou algumas estruturas não está muito clara como elas se conectam, pode ser que daí nasça um processo de transformação histórica, né? E ele tenta quebrar essa compreensão clássica ou a discussão que a gente sempre faz da sociologia entre estrutura e história, por meio dessa análise de como as pessoas colocam a história em prática, ou a estrutura em prática, por meio das ações cotidianas dela. Então, aí, outra vez, por que eu estou falando do Salins? Porque eu acho que esses mediadores culturais, e essas autoras que eu trabalho particularmente no texto, o que elas fizeram foi isso. Elas, por meio das suas conexões, por meio desse processo que elas estavam de colocar suas próprias culturas, suas próprias vivências em prática, quando elas existiam, quando elas atuavam nesse mundo, elas estavam transformando também a história. E com isso também estavam fazendo um processo, nesse caso aí, para entrar com a sua pergunta mais ampla sobre as próprias transformações da modernidade, elas também transformaram a modernidade pelo simples feito de que Nydia Floresta
estabeleceu esse contato muito forte com Augusto Conte e como não pode, desde a minha perspectiva, pensar no próprio nascimento e a próprio fortalecimento dessa visão positivista sem pensar nesse processo de mediação cultural que essa mulher estabeleceu nesse momento. Então, tipo, o que eu quero tentar aqui para deixar claro, para tentar te responder ou para tentar entrar nesse ponto, é que esses processos de mediação cultural se conectam com essa discussão mais ampla sobre a própria modernidade, porque eu sustento e eu penso que é assim, que através da gente, desse simples ato de seguir o passo desses sujeitos, que a gente está chamando aqui de mediadores culturais, a gente consegue ver como essas conexões que eles estabeleceram podem ser colocadas aí, pode contrastar, a gente pode analisar esse processo, como seguindo esses passos a gente consegue pensar nesses processos de transformação histórica mais amplas, né? No caso agora eu estou trabalhando, no caso desse artigo, eu trabalhei especificamente com essa discussão sobre esses conhecimentos imbricados, tomando o caso do positivismo e o próprio caso aí dessa formação de uma ideia de classe proletária universal, né? Com essas duas autoras, que eu chamei de intelectuais, que também faziam um processo de mediação culturais, mas a gente pode entrar, eu imagino, em vários níveis, para pensar como, através desse processo de mediação, transformações históricas importantes aconteceram, que estão na base disso tudo que a gente conhece como modernidade, ou pós-modernidade, depende, ou seja, da maneira como as pessoas se afiliam, né? Cada tradição teórica que as pessoas assumem, mas que a partir desse... Eu acho que é um exercício de humildade, por uma parte, que é aprender a olhar trajetórias muito singulares, muito específicas de pessoas que estavam aí fora do cânone, para voltar com o tema que a gente estava falando antes. É um exercício de humildade, por uma parte, mas, por outra parte, também é um exercício de falar, sim, a gente foi humilde na hora de conhecer, na hora de escolher os nossos casos, na hora de escolher o método, mas o que eu, no caso específico, vou personalizar, então... mas o exercício teórico mais amplo e mais estrutural que está por trás disso é repensar as próprias origens dos processos históricos que chegou até a gente, né? Nesse caso aí, é um processo de formação dessa modernidade tal como a gente conhece. Eu acho que tem muitas conexões com as coisas que a gente está pensando, e eu acho que o trabalho da Áurea, ele ajuda em vários aspectos, né, a pensar uma história da produção do conhecimento sociológico de modo plural, né, e de modo não convencional, digamos assim, né, que permite a gente, eu pelo menos, né, fico pensando que essas metamorfoses que o pensamento social, a sociologia, as formas de conhecimento da vida social, sobretudo da modernidade, vão passando na história, talvez elas também estejam ocorrendo aqui sob os nossos olhos, e a gente talvez precise ter um pouco mais de sensibilidade, né, para incorporar e para conseguir dar vazão ao modo à pluralidade dos modos de conhecimento, né? Então, eu acho assim, a gente tem questões muito interessantes aí para ir trabalhando e para ir pensando. Eu acho que isso que o Felipe falou, eu acho que abriu um monte de conexões com coisas que a gente vem trabalhando. Eu quero que também você se sinta bem-vinda para se aproximar das nossas discussões, porque eu acho que a gente tem uma interlocução muito grande pela frente. Depois a gente, enfim, vê de que formas estreita esse contato também aqui com o nosso grupo, porque ele é um grupo de pesquisa do CNPq, mas, quer dizer, ele é um projeto do CNPq, mas também é um grupo do CNPq, então eu acho que esse trabalho que você faz também, que tem uma interface ali de uma sociologia e de uma história também, que eu acho que faz muita falta, assim. Às vezes eu acho que a gente quer resolver toda a discussão com um trabalho, não sei, só de teoria, faz uma falta danada a gente recolocar esse olhar, que é um olhar também de história, que é um olhar das redes. Isso é uma coisa... Sim. Eu acho que é um tipo de... É um tipo de pesquisa que tem feito muita falta, eu sinto, no nosso grupo. Eu acho que
Na verdade, eu tenho conversado com colegas o quanto isso faz falta também na própria formação em ciências sociais. Totalmente de acordo. E por isso que eu fiz questão no princípio aqui também de falar do Otávio Dulce, que era esse professor de Sociologia Histórica, que cada vez é um campo que está perdendo mais espaço, que eu acho essencial para o nosso pensar, né? Está perdendo espaço. Porque a gente tira esse ancoramento histórico mesmo dos processos, e que às vezes é pela via da história que a gente consegue recontar, né? Até quando a gente coloca o próprio nome no grupo de metamorfoses, uma metamorfose, ela é um processo que acontece também no tempo, né? Totalmente. No tempo e no espaço. Então, essa dimensão de um enraizamento histórico é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Foi um prazer imenso. Assim, quando o Felipe me escreveu, eu fiquei super feliz também, porque sinto muita falta desse tipo de diálogo. Eu queria ter uma coisa mais presente, de maneira mais sistemática na minha vida, de conversar com pensadoras e pensadores brasileiros que compartem aí desse pano de fundo que só a gente sabe, a gente que nasceu e cresceu nesse contexto. Ou seja, eu também vejo isso como uma porta de entrada para algo que eu acho que pode ser super frutífero. Adoraria seguir aí em conexão com todos e todas. Muito obrigada. Bom, então eu queria agradecer, Áurea, pela sua presença, queria agradecer também Raquel e Felipe por participarem aqui com esse diálogo maravilhoso, muito rico. Quem quiser continuar acompanhando, né, os trabalhos do grupo, só acompanhar a gente tem uma página, uma subpágina dentro da página do Ateliê de Humanidades, só procurar Metamorfose e Sociologia no Google, você vai achar o primeiro resultado, e também você ouve nossos episódios no feed do podcast República de Ideias. Está disponível no Spotify, em qualquer outro apanhador de podcasts que vocês utilizem. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a Áurea, agradeço a Felipe. Muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Valeu.